Fala família Global Tech de todo o Brasil, nossa segunda videoaula, tá? Toma nota, tá certo? Família, para quem não me conhece, Giovanni Rodrigues, aqui do canal Global Tech Brasil, tá ok? Muito importante família, se tratando de circuito eletrônico, a gente vai falar dessa placa aqui e eu vou estar mostrando o seguinte: Giovanni, como localizar um componente na placa eletrônica? Essa é minha dificuldade, tá? Você pega uma placa, veja bem, você pega uma placa, aí você observa o seguinte aqui, ó. Você olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, você olha aqui, você vê. Aí você fala, Giovanni, eu olho aqui, eu vejo esse R, tá? Esse 12. Isso me confunde. Gente, importante, essa aula é para quem tá começando, tá bom? Então, você olha aqui, ó, não entende nada. Giovanni, eu não entendo nada, absolutamente nada disso aqui. Como é que eu faço para me aprender? Então, vamos encarar, tá? A gente vai criar aqui uma analogia, uma coisa bem simples, mas assim, só para a gente quebrar esse gelo. Vamos imaginar que essa placa, você vê que essa placa aqui, ela tem vários componentes eletrônicos, como as demais aqui, tá certo? E ela tem aqui as trilhas. Para me chegar nos componentes, eu preciso de quê? Das trilhas, tá certo? Para mim poder dar um orçamento para o cliente, eu preciso fazer aqui nessa placa um diagnóstico, tá? Para me passar um orçamento concreto para o cliente, eu preciso fazer um diagnóstico. E para isso eu vou seguindo as trilhas. Eu sei que aqui tem que dar, por exemplo, tem que me apresentar tantos volts. Aqui nesse ponto tem que ter tantos volts, tá? Aqui eu tenho que ter tantos volts, tá? Eu vou levar isso como referência. Beleza. Vamos fazer uma comparação besta. Vamos imaginar que essa placa aqui seja uma cidade, tá? Uma cidade cheia de residências, prédios, etc. E vamos imaginar que essas trilhas que a gente está mencionando aqui, ó, você vai entender meu raciocínio. Vamos imaginar que essas trilhas sejam ruas e avenidas. Perfeito. Ruas e avenidas dessa cidade, tá? Os prédios e as casas aqui, é como se fossem os componentes eletrônicos. Vamos virar aqui. Para encontrar uma casa, você precisa exatamente de quê? Por exemplo, você precisa encontrar uma casa nessa imensa cidade aqui, ou em um residencial, sei lá. Você precisa de quê exatamente? De um endereço. Se você não tiver um endereço, imagina, isso aqui é São Paulo, vamos imaginar. Isso aqui é São Paulo e você quer encontrar uma residência. Como é que você faz para encontrar essa residência se você não tem um endereço? Você não encontra, simplesmente. Na eletrônica é do mesmo jeito, tá? Não é diferente. Tá? Você vai precisar de um endereço, tá certo? Com letras, números, tá certo? Além de um mapa, tá? Localização. Aí sim você vai encontrar aquela residência que você está procurando. A mesma coisa são os componentes eletrônicos. O que muita gente que está começando confunde é o seguinte, deixa eu mostrar aqui. O que muita gente confunde é isso aqui, ó. Aí fala assim, Giovanni, aqui está escrito C511, aqui está escrito C501. Eu já vi dizer que C está relacionado com um componente, ou seja, um capacitor. Mas esse C aqui, esse 511, eu não sei o que é. C511 seria o quê? Seria 511, seria a referência dele? Seria 511 volts, tá? Aqui seria 501 volts. O que significa isso aqui? Então, isso não é tudo. Isso aqui é o endereço do componente na placa, tá? É uma simples referência. Nós mostramos no primeiro vídeo que quando, por exemplo, eu vou aqui localizar um capacitor, ele é um capacitor, começa com a letra C, aqui tem a letra C, perfeito, está mostrando que é um capacitor, tá? Agora, esse número, Giovanni, é o quê? Esse é o número da casa. Esse 511 e 501, depois do C, eu tenho duas informações, eu tenho um C de capacitor e tenho um 501, que é o endereço na placa. Só que isso é suficiente para mim, Giovanni? Será que é suficiente para mim essa informação? Ou não? É claro, gente, que essa informação aqui não é suficiente. Por quê? É claro que essa informação sozinha não é suficiente. Eu sei que é um capacitor e sei que a posição dele na placa é 501. Só que isso não me diz a referência dele. Tá certo? Ele não me diz a referência. Ele não me diz esse capacitor aqui, qual é a capacitância dele. Ele não me mostra a temperatura desse capacitor.
e muito menos a tensão de trabalho desse capacitor, tá certo? Apesar de já estar aqui no corpo do capacitor. Mas vamos imaginar que seja um resistor. Ó, vamos imaginar que seja esse resistor aqui, ó, na posição 506 dessa placa. Aqui eu tenho dois resistores, tá? Vamos imaginar que seja esse resistor aqui. O que eu vou fazer para descobrir o valor dele? Eu estou começando, tá? Vamos imaginar, você não sabe fazer aqui o cálculo das faixas aqui, ó. Porque a própria faixa aqui está mostrando o valor dele e a tolerância. A gente vai aprender isso mais para frente. O que interessa aqui é o endereço, tá? Se eu pegar o mapa dessa placa, no caso seria o diagrama elétrico dela. Se eu pegar o diagrama elétrico, eu vou encontrar mais informações relacionado ao quê? A esse componente, tá? 506, resistor 506. Lá ele vai mostrar o valor desse resistor. Vamos imaginar, tá? Essa placa aqui, eu vou tirar, deixa eu mostrar uma placa para vocês, que eu vou tirar todos os componentes dela. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui, ó. Ó, essa placa aqui, ó. Veja bem. Ó, essa placa eu deixei alguns componentes nela, tá? Aqui eu tenho as trilhas, tá? Todas as trilhas aqui, ó. Certo? Todas elas. Perfeito. Só que eu tenho aqui, ó, o R61. Ele está me dizendo que é um resistor, está na posição 61. Se a gente sabe fazer a leitura aqui, ó, a gente sabe que ele é um resistor de 75K, mais a tolerância aqui, tá? 75K. Vamos confirmar se ele é de fato um resistor de 75K. Eletrônica é um negócio que fica às vezes muito chato quando você segue aquele padrão. 75K, vamos imaginar que você não saiba. O que você vai ter que fazer? Eu sei que ele é 75, mas você não sabe que ele é 75. Você só tem, qual a informação que você tem aqui? Você tem a informação que ele é um resistor e que está na posição da placa 61. Aí você vai precisar de quê? Diagrama elétrico. Isso às vezes é muito importante. Só que se você tem conhecimento sobre os valores, você nem precisa disso, tá certo? Você vai precisar para uma outra placa, um pouquinho mais complexa. Só voltando aqui antes de partir para a aferição, você vai aprender também a usar. Eu tenho uma videoaula do multímetro, do zero. Aprender a usar o multímetro do zero. Fica tranquilo. Eu tenho aqui a posição 61. Se tratando de placas como essas aqui, ó, de um micro-ondas, ó, uma placa muito simples. Na verdade, uma placa dessa, a gente não precisa de um diagrama. Tá? Eu não preciso do diagrama elétrico dela, porque eu tenho tudo aqui. Isso para quem já tem o conhecimento. Para você que não tem, você precisa consultar o diagrama elétrico da placa, tá certo? Então, é 75, eu vou colocar aqui na escala de 200. Isso aqui você vai aprender, tá? Não vou colocar, a gente não vai estar mostrando aqui detalhe, porque isso aqui você vai aprender na aula do uso do multímetro. Continua, segue as nossas aulas aí que você vai gostar bastante. Então, se eu sei que ele é 75, se eu sei que ele é 75K, eu preciso ter certeza, tá? Se ele tá ou não bom. Aqui, ó, ponta de prova, não tem lado, tá? Ó, 74.4K, tá? Ele é 75. Como ele tem a margem, ele tá dentro da margem. Perfeito. Entendeu aí? Perfeito. Muito bem. Agora eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó, na posição aqui, tá aqui, o D14. Eu tenho um diodo aqui. Eu sei que ele é um diodo, né? Inclusive na primeira aula você entendeu lá o que é um diodo, né? O que é um diodo, o que é um oscilador, o que é um CI controlador. Você aprendeu na primeira videoaula. Vou deixar aí para vocês aí, ó. Se você está entrando aqui no vídeo e não tem conhecimento da primeira videoaula, vou deixar aqui para você a foto aí, ó. Entra exatamente nesse título aí, ó. Você vai direto para essa aula. Muito importante. Sempre seguir a sequência. Eu tenho um diodo aqui, ó, na posição 14, ó, D14. Ah, Giovanni, mas eu vi ali no outro lado da placa que tem lá um R14, um resistor. Sim, mas muda. Lá é resistor, aqui é diodo. Pode usar o mesmo número? Pode. Só que aqui é D e lá é R. Diodo. Eu tenho um diodo aqui, ó. Aqui eu tenho uma faixinha do diodo. Tá vendo a faixa aqui, ó? O que essa faixa identifica para mim? Bom, ela identifica para mim o cátodo. A gente chama de cátodo, mas é errado, né? Chama de cátodo, né? Cátodo. Ali o anodo chama de ânodo, né? Eu vou falar cátodo e anodo pra gente deixar aqui uma coisa mais clara. Então, eu tenho aqui o cátodo, desse lado aqui, ó, que é o negativo, e tenho aqui o anodo, que é o positivo. Só que eu estou começando, Giovanni, eu não sei
identificar qual o valor dele. Aí tem um detalhe, se você não sabe identificar o valor, realmente aqui você não vai saber e nem eu. Por quê? Porque aqui ele não tem faixa, não tem nada mostrando. Então é necessário, nesse caso, do diagrama. Tá certo? Só que quase que no geral, como a gente trabalha já com essas placas, tem bastante conhecimento sobre elas, então a gente já sabe qual é o valor dele. O valor que ele vai me apresentar no multímetro, tá? O que que eu faço? Eu sei que é um diodo, tá certo? O que que eu vou fazer com ele? Vou colocar na escala de diodo, não se preocupe, mais uma vez que eu vou estar explicando na videoaula de multímetro. Escala do diodo, ligou multímetro ao símbolo do diodo aí, ó, semicondutores. Aqui eu vou deixar aqui nessa posição pra gente aferir. Eu sei que essa ponta de prova preta precisa estar do lado do catodo. Vou colocar ela aqui, ó, catodo. Tá? Catodo. Eu sei que a ponta de prova vermelha precisa estar do lado do anodo, tá? E sei que assim vai ter continuidade, vai mostrar um valor para mim no meu multímetro. 665, tá? 0,665. Ou seja, o que isso quer dizer para mim? Quer dizer que ele está conduzindo no sentido que ele precisa conduzir. Se ele está fazendo isso, tem uma grande chance dele estar bom. O que que eu faço agora? Eu vou inverter a ponta. Sabendo que é um diodo e que ele trabalha só num sentido, ele não pode mais conduzir, ó. Vou colocar a ponta de prova do lado da faixinha aqui, ó, do lado do negativo, e a ponta de prova preta do lado do positivo. Não pode conduzir, se conduzir tem erro. Ó, não conduziu nada. Tá certo? Não conduziu. É lógico que isso se aplica a todos? Não. Estando na placa não se aplica a todos. Por quê, Giovanni? Vamos imaginar que esse diodo, ele tem mais componentes nessa linha aqui. Vamos imaginar que ele tem aqui um resistor, tá? Vamos imaginar que nessa linha tem um resistor. Ou ele tem um CI nessa linha, um CI de controle. O que vai acontecer? Ele vai me apresentar uma alteração. De repente eu vou medir aqui onde não é para ter continuidade, ó, ele vai ter continuidade. Aqui tem que ter. Se eu inverter, não pode ter. Isso vai depender de onde está o diodo. Se tiver um componente na linha dele que conduza para os dois lados, ele vai conduzir para os dois lados, mas isso não significa que esse diodo tem defeito. Nesse caso, eu preciso remover para medir ele fora. Tá ok? Perfeito. Agora, o que que a gente vai fazer? Usando esse método aí, né? Usando esse método, a gente já sabe que para identificar, eu preciso de quê? Eu preciso do nome do componente. Aqui eu sei, ele está mostrando para mim aqui o quê? IC, né? IC1. Tá? Ele está mostrando IC1. Isso significa que pode ser IC1 ou pode ser CI1. Tanto faz. Significa Circuito Integrado 1. Por que ele falou isso para mim? Porque na placa podem existir mais CIs, ou seja, mais circuito integrado. Só que aqui não está me dizendo que tipo de CI é esse daqui. O que ele faz? Se ele é um temporizador, se ele é um controlador, não está me dizendo. Como que eu faço para identificar, Giovanni? Eu tenho aqui a numeração. Eu posso buscar o datasheet desse componente. Com o datasheet, eu vou saber que componente é esse. Tá certo? Vou saber que componente é esse. Com o datasheet, eu vou saber sobre essa pinagem. Qual é o pino aqui de alimentação? Tá? Isso é muito importante. Qual é o pino de alimentação? Qual é o pino de controle de tensão? Qual é o pino de entrada? Feedback? Tá certo? Tudo aqui. Aí eu vou ficar sabendo com o datasheet. Tá certo? Então, nesse caso de um componente como esse aqui, que é um circuito integrado, que ele é bem complexo o funcionamento, tá? Os CIs, como eu volto a falar, os CIs, tudo que tem um encapsulamento aqui, IC, que esteja mais de um componente interno, tá certo? Você tem um circuito integrado. Lógico que não tem só 2, 3, tem muito mais, tá? Dentro dele, você tem diodo, resistores, você tem transistores, tudo aqui dentro desse encapsulamento, tá? É isso aí. Então eu vou lá no datasheet, coloco no Google. Eu vou colocar no Google, por exemplo, datasheet. Deixa eu ver aqui um componente que está bem mais claro que a referência para gente. Vou buscar a referência desse componente aqui, ó, desse oscilador. Você tá vendo aí, ó? Esse oscilador aqui é um LC1206A. Aí eu coloco lá no Google LC1206A datasheet. Ele vai me mostrar tudo sobre esse componente, tá certo? Inclusive me mostrar se ele é um controlador, se ele é
se ele é um temporizador, ele vai mostrar todas as informações lá, tá? No datasheet. Pinagem, ele é o que, Giovanni? Na pinagem dele aqui, ele tem entrada, tem controle de tensão, saída, feedback, gatilho, reset, etc. O GND, tudo aquilo ele vai mostrar no datasheet. Por quê? Essa numeração aqui, não interessa se você tem conhecimento ou não, não vai te mostrar sobre a pinagem, tá certo? Então, você vai buscar um recurso que é o datasheet. Tá? O datasheet é o recurso, é o mapa desse componente, tá certo? Agora, há pouco a gente falou do mapa da placa, tá certo? No geral, que seria o diagrama elétrico. Então, você precisa estudar um pouquinho sobre o diagrama elétrico. As nossas videoaulas é mais para estimular você a estudar eletrônica de uma forma diferente. Porque, sabe, se estudar eletrônica no pé da letra, você acaba desistindo, tá? Porque são muitas informações, você acaba desistindo. Então você começa do básico, bem do básico. Entender o que é um diagrama elétrico, entender o que é o datasheet do componente, para que ele serve. A gente vai ter aí, a próxima videoaula, a gente vai estar falando para que serve uma controladora, para que serve um temporizador, tá certo? Tudo são CI, tá? Tudo são CI. Outra informação aqui pra gente que é bem interessante seria o seguinte. Ó, observa isso daqui, ó. Vamos imaginar que eu vou pegar essa placa aqui, ela está apresentando um problema, tá? Essa placa não está acionando o relé do prato. Você liga lá, simplesmente não aciona o relé do prato. Quem são os responsáveis? Algum desses CIs aqui. Só que eu não sei identificar. O que eu faço? Se eu olhar aqui, eu tenho o CI aqui, ó, ele está como IC1, ó. Ou seja, IC1, Circuito Integrado 1. Aqui eu tenho o IC2, ou seja, Circuito Integrado 2. Aqui eu tenho o IC3, que é o Circuito Integrado 3. Perfeito. O que eu faço? Pego a numeração dele e vou descobrir qual é a função dele. Eu sei que esse aqui é a controladora, porque eu já tenho conhecimento. E se eu não tivesse conhecimento, o que eu faria? Eu iria buscar pela referência dele, pelo código, eu iria buscar o datasheet, descobrir o que ele é, o que ele faz na placa, tá certo? Lembrando que ele não se aplica só a esse tipo de placa. Muitas das vezes você vai encontrar um CI controlador desse, nessa placa, e pode encontrar em outros tipos de placa também, tá? Aí você vai aqui do outro lado. Quando você chega aqui, você observa o seguinte, Giovanni, já não entendi mais nada. Por quê? Isso aqui parece um CI. E aqui está a letra U. Por que a letra U, 1? Aqui eu já observei que está a letra U, 2. Agora complicou as coisas. Não complicou nada. Tanto o U quanto o IC ou CI são circuito integrado. Tá certo? Aqui continua sendo o circuito integrado 1, ó, o CI1. Aqui continua sendo o CI2. Apesar de serem componentes totalmente diferentes no tamanho e na função. Aqui eu tenho um oscilador. Tá? Esse aqui é um oscilador. Aqui eu tenho um fotoacoplador ou um optoacoplador. Aqui, ó. Tá vendo? Coisas totalmente diferentes. Só que aí eu pulo aqui para frente. O que eu tenho aqui, ó? Um regulador. Aí se você observar, ó, ele tá U3, ó. Tá vendo? U3. E agora, Jamile, complicou um pouquinho. Ele tem componentes internos, então ele é um circuito integrado. Ó, U3 ali, ó. Tá vendo? Perfeito. Deu para entender até aí, né? R20, ou seja, resistor na posição 20 aqui, ó. R21, R22. Isso aqui é a posição. Só que aqui ele já está mostrando o valor do resistor, o valor ôhmico, tá certo? O valor ôhmico. Outra coisa que é importante estudar sobre os resistores. Muitas vezes, você que está começando, você vai olhar para um resistor desse aqui, ó, veja bem. Aí você vai olhar para esse resistor, você pode dizer o seguinte, deixa eu tentar aproximar aqui. Ó, aqui ele está como 102. Ó, 102. Você pode falar, 102? Significa o que 102? Seria 102K, 102 ohms? O que significa isso aqui? 102 mega? Não. Você precisa estudar sobre resistores SMD. Tem vários e vários vídeos aí mostrando detalhadamente, tá? Não é 102 mega, nem 102K. O 2 aqui é a quantidade de zeros, tá? O 2 aqui na placa é a quantidade de zero, ó. Você tem 1, 0, 2, tá certo? O 2 é a quantidade de zero. Aqui são 2, eu tenho mais 2 zeros. Eu tenho 1000 aqui, eu tenho um número 1000. O que significa o número 1000? Vamos fazer um teste?
O número 1000 aqui no circuito, no resistor, seria 1000 o que, Giovanni? 1000 ohms. Seria o que? Seria 1K? Seria isso? Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui em 2K, só para a gente fazer um teste. Tá? 2K. Resistor, gente, não tem lado, tá certo? Ó, 1K, tá vendo? Resistor de 1K. Tá? Que seria, você vê que ele tem o 10 ali e o 2. 2,0 com mais um 0 do 10 seria 1000. Tá? 1000 ohms, resumindo aqui, 1K. Tá bom? Perfeito. Então, identificando os componentes na placa, é dessa forma. Para você que não sabe, eu vou deixar um PDF que você precisa estudar de fato. Você precisa estudar mesmo isso aí, se você quer trabalhar com eletrônica. Tá? Por que é importante você ter o conhecimento geral da eletrônica? Porque você vai aplicar esse conhecimento em qualquer tipo de circuito. Você pegou, por exemplo, essa placa aqui, que a gente começou o curso com ela, da panela de pressão. Se você tem um conhecimento geral da eletrônica, você vai conseguir aplicar esse conhecimento nessa placa, nesse pequeno circuito, que é uma plaquinha muito simples. Sim, você pode aplicar também nessa placa de uma lavadora. Aqui, ó. Essa placa de lavadora. Mesma coisa, os componentes estão presentes em todas elas. Deixa eu pegar uma outra placa aqui, ó. Você pode aplicar aqui também, ó, placa de uma lavadora. Perfeito. Você pode aplicar em qualquer tipo de circuito. Nós vamos falar desse tipo de placa aqui, ó, uma placa de micro-ondas. Você vê que você quase não vê componente nessa placa. E ela funciona normalmente. A gente vai falar da diferença desse tipo de transformador, tá? Para esse tipo aqui, ó. Aqui é o chope, transformador chope. Qual a diferença? Então é sempre interessante você se esforçar para aprender eletrônica e não aprender, veja bem, eu sempre converso com os alunos, não aprender eletrônica específica para um equipamento, senão você fica perdido. Por quê? Geralmente, quando você vai aprender um curso de eletrônica, vamos imaginar que alguém aí no YouTube está ensinando eletrônica dessa placa da panela de pressão. O que de fato ele vai ensinar para você aqui? Ele vai ensinar para você os defeitos pontuais que apresentam nessa placa, simplesmente isso. Bom aprender eletrônica geral. Quando você olha a placa, você já entende. Entendeu? Você sabe o que você vai fazer. Agora, se você aprende o circuito de um equipamento específico, como uma fritadeira, uma panela elétrica, uma lavadora, um micro-ondas, você vai ficar preso naquilo. Tá? Agora, se a pessoa que está te ensinando, ela te ensinar primeiro a eletrônica, como funciona a eletrônica, tá? No geral aqui, como funciona a eletrônica, como que esse circuito funciona, perfeito, você já vai começar a ter base para consertar qualquer outro tipo de placa eletrônica, ok? Tá na nossa próxima videoaula falar das funções dos componentes. A gente está sempre utilizando aqui essa placa pelo tamanho, que facilita bastante, tá? Eu creio que ficou bem claro em relação às informações da placa. Eu tenho aqui uma outra informação que é interessante, ó. Você precisa entender o que está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, para você, ó. Veja bem aqui, ó. Esse caution aqui, ó. Ele está chamando a atenção aqui, ó. Aí ele está dizendo o seguinte: para contínua proteção e evitar risco de fogo, colocar um fusível na mesma referência, tá? Aqui está em inglês, mas isso aqui você vai conseguir traduzir. Isso aqui é muito simples para você traduzir. Então, é importante sempre entender e observar isso aqui, ó. Aqui você tem que colocar um fusível exatamente com a referência que ele pede. Tá vendo? 2 amperes, 250 volts e o tipo de fusível cerâmico, tá? Se você olhar, essa placa tem mais aqui, ó. Você tá vendo esse aqui, ó? Mesma coisa. Ele está dizendo que para evitar risco de pegar fogo, você tem que colocar o mesmo fusível na mesma classificação. Tá ok? Próxima videoaula aí, a gente vai estar falando mais sobre os componentes, tá? A função de cada um daqueles componentes que a gente falou na primeira videoaula. E vai estar falando também, eu acredito que dá para fazer na mesma videoaula, eu vou tentar fazer. Medir os componentes. Tá? Como se mede, como se afere aqui um diodo, como se afere um capacitor. Capacitor, Giovanni, quais os componentes que eu posso medir na placa, quais que eu não posso, isso aqui é importante, tá? Família, até a próxima videoaula, espero que vocês tenham gostado da nossa analogia, tá? Deixa um like, deixa uma sugestão, um comentário, crítica, deixa uma crítica construtiva para nós, tá bom? Um abraço, família, Deus abençoe e vamos avante. Até a próxima videoaula.